O clima entre nós. A culpa é do modelo. O modelo errou. Foi o modelo que não acertou, o modelo não estava bem ajustado, mas aquele modelo na semana passada dava uma solução completamente diferente do que está dando hoje. Os modelos estão variando muito de solução nos últimos dias. Esse é o tipo de frase que muito usada entre os meteorologistas para justificar erros na previsão do tempo. Hoje em dia, por exemplo, você ouve inclusive as apresentadoras dos quadros do tempo em televisão falando que o modelo errou. Os nossos meteorologistas avisaram que o modelo errou. Ok, o que é modelo? Que modelo é esse? Do que é que nós estamos falando? Modelos numéricos de previsão do tempo. Você sabe o que isso significa? Modelos numéricos de previsão de clima. Tempo e clima e meteorologia são coisas diferentes. Pois é, para falar exatamente, para a gente entender o que é modelo numérico, modelo atmosférico, o Clima Entre Nós está agora em contato com o Rodrigo Yamamoto. Ele é mestre em meteorologia, especializado em meteorologia tropical e modelagem numérica pela USP. O Rodrigo atualmente é integrante da equipe do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento que a Climatempo mantém lá em São José dos Campos. E ele atualmente é o meteorologista-chefe da modelagem atmosférica. Rodrigo Yamamoto, seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós. Agradeço muito, viu, Rodrigo, a sua disponibilidade, viu? Seja bem-vindo. Oi, João. Obrigado pelo convite. Só quero falar que não fui eu que fiz e estava assim quando eu cheguei, tá? Ó, você tá vendo só? Olha só, para vocês terem uma ideia, o Rodrigo já está querendo tirar o corpo fora, né? Olha, a culpa não é minha, né? A culpa é do modelo. Essa era a dúvida que eu tinha quando eu entrei na faculdade de meteorologia. Como que funcionava esse modelo? Como é que você podia prever o futuro usando o computador? Eu persegui isso durante toda a minha graduação e minha pós, e eu fui por causa disso. Eu não me conformava de entender como que o processo, né, de prever o futuro usando o computador e falar o futuro do tempo, né? Isso daí foi uma coisa que sempre me assombrou e até hoje ainda assombra. Bom, exatamente isso, vamos ter uma conversinha. E hoje, por exemplo, em tempos de pandemia, nós já vimos aí várias matérias, né, na mídia falando sobre o impacto da parada, por exemplo, dos aviões, dos navios, justamente na previsão do tempo, interferindo nesses modelos numéricos de previsão. Então, o que avião, navio tem a ver com esses modelos? A gente vai discutir sobre isso também, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em outros lugares do mundo, onde você tem estações meteorológicas convencionais, ou seja, nas quais as leituras dos dados meteorológicos dependem de uma pessoa para fazer essa leitura, também já começaram a ser descontinuadas. Se vocês olharem no site do Instituto Nacional de Meteorologia, no local onde tem as estações meteorológicas, o mapa das estações meteorológicas convencionais, vocês vão ver que várias delas estão inoperantes, inclusive a da cidade de São Paulo. Então, nós temos aí para cobrir isso, nem sempre fazer uma cobertura completa, mas nós temos hoje as estações meteorológicas automáticas, ou seja, são equipamentos que fazem essas leituras automaticamente, né? Os dados são enviados para satélites sem precisar de ninguém botar a mão, ninguém precisa ir lá para fazer essa leitura, né? Alguém vai lá para, por exemplo, corrigir algum problema que houve na estação, né? Mas de forma geral, elas funcionam muito bem aí por muitos meses consecutivos, até precisar trocar de bateria. Bom, ok, Rodrigo, a primeira pergunta que eu te faço é justamente isso, assim, o que é um modelo meteorológico, um modelo atmosférico, e nós sabemos também que tem diferenças entre, assim, modelo de tempo e de clima, mas eu queria primeiro que você explicasse para as pessoas, assim, o que é um modelo meteorológico, um modelo atmosférico? Tá. É uma coisa bem simples no final das contas. A pergunta, na verdade, o que é modelar?
quando você faz modelagem. Eu tenho meus amigos uns amigos antigos meus, eu falava para eles que eu estava trabalhando com modelagem, eles davam risada para mim, falando assim, que bom que você está fazendo corte e costura, né? Essa é boa. Porque modelagem é da forma, basicamente. Né? Olha, que legal. Você está dando forma, você está modelando, né? Essa é a questão. E o modelo, na verdade, nada mais é que um programa de computador. Na verdade, ele não precisa nem existir como um programa de computador. Se eu contar, depois eu vou tentar contar brevemente a história. Teve uma época que não existia computador e já existia o conceito de modelo. O modelo pode ser um modelo matemático que representa todas as físicas que acontecem dentro da atmosfera. Então, o modelo, na verdade, esse modelo atmosférico é uma representação da atmosfera dentro do programa do computador. É como se você tivesse uma atmosfera da Terra num aquário, por exemplo. Só que, em vez de existir fisicamente, ela existe com as fórmulas matemáticas que representam toda a física que nós, humanos, conhecemos. Que é de termodinâmica, de dinâmica e tudo mais, de radiação, né? Então, a gente simula a atmosfera com o modelo. Porque a física que é usada para a gente entender a atmosfera é a física clássica, né? Exatamente, a física de Newton, ou seja, não é a física quântica, né? Quer dizer, é a física... Não, é basicamente a física de Newton. É a mecânica clássica e termodinâmica também. Sim, né? sim. Então, a termodinâmica, ela descreve como que os gases e a matéria, ela aquece, e também a gente descreve as mudanças de fase, né? Do vapor, da água evaporada, do vapor virar água de novo. E também da interação com a luz do Sol, que Sim. é muito importante. É uma representação de uma máquina, na verdade, sabe? Toda a atmosfera, ela funciona como se fosse uma máquina que é alimentada pelo Sol, basicamente, da energia do Sol. Né? E aí todas as consequências que tem, que é movimento de massa, pressão, se vai chover ou não, são respostas desse aquecimento. Agora... Ele está tentando manter equilíbrio. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, no fundo, nós temos, uma série de equações físico-matemáticas, né? Que vão ser... essas equações têm programas de computador que vão interpretar essas equações todas, né? Ok, então nós temos aí um conjunto de equações físico-matemáticas, né? Elas vão tem programas de computador que simulam, né, essas equações, certo? E aí é o seguinte, você precisa botar dado, né, nessa história, né? Porque assim, precisa fazer conta. Eu queria que você falasse... Fala. Na verdade, qual que é essa coisa você vai tentar falar um tempo futuro ou passado, né? Com isso. Esse é o objetivo nosso, né? É mostrar ou a condição presente ou mostrar o futuro, né? A gente faz o negócio do prognóstico e do diagnóstico com esse modelo. Ou seja... Tá, explica para as pessoas o que é então, diagnóstico e o que é prognóstico. O meteorologista faz a mesma coisa que o médico faz, né? Ele dá um diagnóstico que ele mostra o cenário atual, é como se fosse uma fotografia, né? Ele descreve, você tem tal doença, o tempo está assim. E você faz um prognóstico falando qual que é a evolução desse tempo no futuro. Okay. E o modelo ele faz isso, né? Na verdade, o objetivo dele é falar o futuro. A grande coisa do modelo é você olhar no futuro. E como é que você sabe o futuro, né? Você fala que alguma coisa que aconteceu no passado e está acontecendo no presente, ela vai continuar acontecendo ou não, e até quando. Certo. E ela vai causar um outro fenômeno depois dela. Ela vai provocar uma outra situação, né? O modelo nada mais faz isso do que isso. Só que ele usa as equações, o que a gente conhece, como o universo funciona, que é pelas leis da física.
basicamente. Deixa eu dar um exemplo aqui para as pessoas, para elas entenderem. Porque, por exemplo, na prática da previsão do tempo, por exemplo, não estamos falando de clima, tá? Estamos falando de tempo, né? Na prática da previsão do tempo, o meteorologista ele vai procurar saber onde estão as regiões de baixa e de alta pressão atmosférica, né? Como está a circulação de vento, né? E a partir desse jogo de pressões, a gente faz uma interpretação e essa interpretação, essa conclusão é o que a gente chama de previsão, né? De a previsão do tempo, né? Então, quando a gente olha um modelo, né, hoje os modelos de previsão, o que eles nos ajudam? Né? Eles dizem para a gente, daqui a 1, 2, 3, 15 dias, onde estará, por exemplo, essa região de alta pressão? Onde estará essa região de baixa pressão? Né? Aí, por exemplo, tem lá, a baixa pressão é uma frente fria, né? Então a frente fria está hoje aqui. E aí o modelo indica, hoje ela está em São Paulo, amanhã ela vai continuar em São Paulo, depois de amanhã ela vai chegar pertinho do Rio de Janeiro, depois ela vai continuar pertinho do Rio de Janeiro, ou a frente fria está em São Paulo e amanhã vai estar na Bahia. Né? Então, hoje em dia, a gente usa esses modelos para fazer inclusive isso. Assim, eles precisam dizer para a gente esse movimento da atmosfera. Né? Eu queria, Rodrigo, que você falasse um pouquinho assim, a partir de quando que a gente, um pouco do histórico da modelagem, né? A partir de quando que a gente começou a fazer realmente essa modelagem, a introduzir ela nessa prática da operação da previsão do tempo mesmo, né? Porque a modelagem existe, começou em quando? Ela começou, na verdade, assim, os meteorologistas já tinham técnicas de fazer previsão no passado. Começa lá com o Bjerknes, na Noruega. Sim. Tem um meteorologista norueguês que ele faz isso graficamente, com desenho, no mapa. Ele desenhava as temperaturas, as pressões, cada uma na sua região no mapa e conseguia extrapolar isso aí graficamente. Mas ele sabia que tudo isso daí acontecia não é porque era pela intuição mas era porque existiam regras físicas. Só que eles achavam impossível calcular tudo isso. Eles sabiam quais eram as equações. Lá para meados de quase no começo da década de 20, tem um cara que se chama Richardson. Ele é o pai da modelagem, é um meteorologista que também virou um psicólogo no futuro. A história dele é interessantíssima. Quem quiser se aprofundar pode ler um livro que chama Sonhos de Richter. Richardson, desculpa. Ele, na verdade, ele vai criar um conceito de como você deveria calcular esse tempo futuro, sabe? Como você faz essa extrapolação no futuro usando as leis da física. E, na verdade, nós usamos uma equação que é muito famosa, que chama Navier-Stokes, que ela descreve ela resume o movimento das massas de ar na atmosfera, sabe? Para cima, para os lados, se uma massa quente vai andar para uma determinada região. E tem um conjunto simples de equações, só que são equações complicadas de se resolver. E na época não existia computador. Ele fez ele fez a primeira tentativa à mão, ele demorou semanas calculando, e ele estava nessa época, era antes dos anos 20, ele estava na Primeira Guerra Mundial, e Richardson ele foi convocado para servir no front, só que como ele era de uma religião que não podia pegar em arma, ele era Quake, ele foi ele virou um piloto de ambulância, que aí ele não precisaria matar ninguém. E no tempo que ele ficava na ambulância, ele ia fazendo esses cálculos. Ele fez esse modelo, ele calculou o tempo futuro de uma determinada condição na Inglaterra, só que no final das contas ele errou porque ele cometeu um erro conceitual lá, ele tentou ser muito exato e a coisa da modelagem um pouco mais complicada.
essa ideia dele, ele imaginava o seguinte, que haveria no futuro próximo, não existia computador, tá? Então, nem existia o conceito disso quase. Computador na época significava uma pessoa que calculava, de verdade. Se você assistir, tem um filme que conta a história de mulheres que são computadoras na NASA. Elas calculavam à mão as coisas. Isso. Então, na época, é isso. Ele imaginava que teria um estádio cheio de pessoas que elas ficariam calculando e cada uma seria responsável por uma região do mundo e iam centralizando até ter a resposta. Era uma coisa meio maluca para a época. Na época ele era considerado doido, sabe? Certamente. No final, tudo que ele fez foi resultado no que a gente usa. As equações que estão nos modelos que calculam o tempo hoje são exatamente as mesmas que ele projetou no passado. Uau, que incrível. O que a gente usa hoje, ele estava tão à frente do tempo dele, lá em 1917, 18 para 20, que hoje é a mesma coisa. O modelo que ele sonhou lá nos anos 20 é o que tem hoje. Para você ver como ele é poderosa. É incrível. Que incrível, que incrível. Entendeu? Dreams of Richardson. Legal. Depois a gente deixa para as pessoas, legal. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tá, então o nosso problema, não existia computador e as primeiras máquinas, efetivamente, né, e supercomputadores vêm aí na década de 50, né? Que começaram efetivamente a ganhar espaço, né, e a ganhar forma. Sim, final dos anos 50. Pois é. Bom, e aí é o seguinte, fala um pouquinho pra gente, porque outro tipo de frase também que se usa, os modelos numéricos gerados pelos supercomputadores. Né? Essa é outra fase que a gente usa bastante também, né? Então, os supercomputadores mas os supercomputadores, né, disseram que o resultado era esse, os supercomputadores calcularam que. Fala um pouquinho pra gente como é que é essa história de modelagem numérica supercomputador. Essa é a parte que eu mais eu trabalho hoje em dia, que é essa parte de computação de alto porte. Como que você faz o modelo funcionar, né? Você vai aplicar as equações, mas e daí? Você tem que, na verdade, o modelo ele divide o planeta inteiro e, no nosso caso da Climatempo, nós fazemos a modelagem, por exemplo, regional para a América do Sul. Então, a gente vai dividir em quadrantes e cada quadrante vai ter uma temperatura, uma umidade, uma pressão a cada tanto, um espaçamento regular ou não entre esses quadrantes, sabe? A gente faz um quadriculado e divide a região que a gente quer fazer a previsão. E isso acontece dentro do computador. Então, por isso que ele tem modelo que tem maior resolução ou menor resolução espacial, né? Peraí. Pode parar. Ó, é o seguinte, deixa eu imaginar aqui. Não, eu estou me colocando na figura de uma pessoa que não sabe nada. Tá? Então vamos dizer o seguinte, imagina que você tem aqui o mapa mundi na sua frente, né? Um mapa, né? E aí você joga por cima um quadriculado, certo? Sim. Ok. Então, isso tudo está acontecendo dentro do computador. E aí, então, cada quadradinho você vai chamar de uma área. E vai ter que ser feito um cálculo. Para cada quadradinho. E cada quadrado depende do valor e do resultado do outro quadrado. Esses quadrados todos são interligados. Todo mundo depende de tudo. Os próximos, os vizinhos, são mais ligados do que os mais distantes, né? Mas eles precisam ter uma comunicação. Mas cada um desses quadrados vai precisar de uma unidade de processamento, sabe? Então é por isso que você precisa de um computador muito grande, muito massivo, né? Assim, com muito poder de processamento. Que quanto mais você subdividir, para você conseguir representar melhor o tempo próximo da pessoa, mais unidade de processamento você precisa, mais processamento vai despender, né? Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Aproveitando que você está falando disso, você está falando aí da tal da resolução do modelo
Fala pra gente um pouquinho assim, de resolução, porque assim nós estamos usando hoje um modelo de resolução de 9 quilômetros, o outro é de 20 quilômetros, o outro é de 3 quilômetros. Explica pra gente assim, o que é resolução de modelo? A resolução é a mesma coisa que a gente tem de resolução de fotografia, por exemplo. Quanto maior a resolução de uma fotografia, mais detalhe você vê da pessoa. Certo. Se a resolução for muito pequena, às vezes você não consegue nem ver o rosto de uma pessoa que está distante. Mas se fosse uma câmera com uma resolução maior, você veria o detalhe. No modelo é igual. Quanto maior a resolução, quanto mais você subdividir, tem um ponto menorzinho lá. O ponto que seria uma temperatura, uma pressão, uma variável de vento, por exemplo. Quanto menor, mais detalhe você consegue ter numa região, tá? Então, por exemplo, se você tiver um modelo que tenha 20 quilômetros de resolução, quer dizer que você só sabe uma temperatura, pressão, umidade, vento a cada 20 quilômetros. Então, você imagina, tem cidade que tem 20 quilômetros de tamanho. Então, teria só um valor de pressão, por exemplo, ou de temperatura para aquela cidade. Aí, por exemplo, São Paulo. Se você tiver um modelo de 20 quilômetros, é praticamente a cidade inteira. Vai ter um valor para a cidade. Ou no melhor das hipóteses, conforme ela cair nesse xadrez dele, você vai ter 4 pontos, sabe? Então, você tem poucas variáveis, né? Para poder você representar os bairros, as regiões menores. Agora, se você aumentar a resolução, por exemplo, para 3 quilômetros, aí você já tem uma temperatura praticamente para cada bairro. Ou seja, ao invés de você fazer um quadriculado, imagina, vamos voltar à história daquele quadriculado. Um quadriculado em cima da cidade de São Paulo, né? Ou em cima do Rio, do Brasil, por exemplo, com 20 Salvador, quilômetros de lado, certo? Cada lado tem 20 quilômetros. No caso, se você pegar a cidade de São Paulo, é um quadrado inteiro da cidade. Praticamente, né? Aí o que você... a situação de pegar um que corte metade para baixo e outro que corte metade para cima, por exemplo. Ou seja, cenário, né? Imagina você ter 20 quilômetros, aí, por exemplo, vamos dividir isso mais uma vez. Aí a gente vai ter 4 quadradinhos de 10 quilômetros. Isso. Aí a gente divide de novo no meio. Né? Aí já vai para cada um de 5 quilômetros, por exemplo. Né? Aquele monte de quadradinho de 5 quilômetros. E aí, se a gente for ver a diferença, ou seja, no quadrado de 20, você vê a cidade inteira de uma forma só. No quadradinho de 5, você vai começar a ver um pedacinho menorzinho da cidade. Sim. E é isso que a gente está querendo. Agora, qual é o estado atual da coisa? O que a gente tem hoje? O que é real hoje? Né? Como é que a modelagem numérica trabalha hoje? Sei lá, no Brasil, mas também em outros locais aí do mundo. Então, é praticamente mais ou menos parecido no mundo inteiro. Primeiro tem um modelo que geralmente os países que têm um avanço tecnológico maior, algum requisito estratégico, porque meteorologia é estratégico. Sim. É uma questão até de segurança nacional. Você tem uma guerra, você precisa saber do tempo, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, tem vários, Austrália, França, eles rodam um modelo global. Eles têm um modelo de baixa resolução, tá? Que ele fala o tempo do mundo inteiro. E depois eles refinam em cima do país deles. Eles rodam um modelo a posteriori para fazer mais fina essa resolução, com maior resolução para poder resolver melhor, né? Certo. Em cima da região. Por exemplo, nós usamos um modelo europeu e um modelo americano para poder fazer a modelagem. Sim. Só que em cima do Brasil e em cima, por exemplo, de algumas capitais, nós rodamos com maior resolução. Por exemplo, em São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, a gente roda com 3 quilômetros. Então, eu consigo resolver a cada 3 quilômetros a temperatura, a pressão de cada lugar.
Eu tenho modelos rodando, por exemplo, no Nordeste, para parque eólico, nós usamos 1 quilômetro. Porque Nossa, você consegue enxergar os detalhes da topografia, né? Qual que é o efeito de uma montanha? Você entendeu? A montanha não é, às vezes ela é alta e tudo, mas em 1 quilômetro, né? Ela cabe lá naquele quadradinho, né? Se fosse um quadradinho de 27 quilômetros, a montanha é meio que sumir lá, né? ô Rodrigo, quando a gente Aham. fala desses quadradinhos, a gente está falando em fazer A grade. essa grade, né? Uhum. Imagina que parece que é um aramado mesmo, mas a gente faz isso em diversas alturas na atmosfera. Você pega a atmosfera É, inteira, são várias gradezinhas, uma em cima da sim. outra. É aí que complica, né? Porque não é só na horizontal, também a atmosfera ela tem na altura. Então eu Tem. também subdivido ela no eixo vertical, na altura. Então aí é um problema para a computação, porque você imagina, eu poderia subdividir essa área, vamos supor que eu tenho 10 por 10, né? Teria 100 quadradinhos ali. Fácil de fazer o cálculo até. Mas o problema é Aham. que se eu tiver agora na vertical, nos 20 quilômetros para cima, eu tinha que dividir também de 100 metros. Aí já aumenta num fator muito grande, né? Então aí a história do supercomputador é que a massa de cálculos que você tem que Sim, fazer é extremamente grande, né? exato. E vai E tem que ser muito aumentando. rápido também, né? Porque também não vai adiantar nada. Quer dizer, se você É, liga o computador e ele vai me dar a resolução da previsão para o dia seguinte, daqui a 4 dias, não adiantou, né? esse é o problema, né? Que o tempo é crítico, né? Você tem que dar a previsão a tempo de ela ser consumida. Então, você não consegue rodar. Você poderia falar assim, então roda com antecedência. Ótimo. O problema é que conforme você vai rodando com muita antecedência, você vai sabendo, você tem menos informação, você está usando uma informação antiga. E aí os passos de tempo para frente, você não tem muito, né? Daí para frente ele fica solto o modelo, ele vai criar um futuro dele lá, que pode ser que isso vai aumentando, quanto mais longe, né, no tempo o modelo vai executando e calculando, mais erros vão se juntando. Existe um meteorologista que chama Lorentz. Aham. Ele foi o cara que inventou a teoria do caos. Foi justamente com meteorologia, né? Que ele É fala verdade. que você não consegue essa coisa de você saber que pequenos, todo mundo já escutou na expressão efeito borboleta, né? Sim. Na verdade, a história não foi ele que cunhou essa frase. Essa frase é de um livro. Mas ele falava que o bater das asas de uma borboleta do outro lado do mundo ia acabar causando um furacão no outro lado, sei lá, na Flórida, né? Mas é porque pequenos efeitos, quando levados no tempo, né? Eles vão aumentando no tempo, o efeito vai se somando a ponto de resultar numa coisa de grande escala, né? E na computação, dentro dos modelos, esses cálculos, os pequenos erros da medida, né, das variáveis e também do cálculo mesmo, você não consegue fazer a conta exatamente. É uma aproximação. Isso tem um erro. E os erros vão se somando e chega uma hora que tem tanto erro que o modelo ele começa a contar uma história que não tem nenhum nexo com a realidade. Tipo telefone sem fio. A hora que É, chegar, mais ou menos isso. você vai entendendo alguma coisa mais ou menos, mais erro, mais erro, mais erro. No final das contas, lá, sei lá, em que dia para frente, o que ele está Uhum. achando que é verdade é uma coisa criada da imaginação dele, Sim. completamente falso. É, ele usou as leis da física, mas o problema é que os pequenos erros nos cálculos vão se somando a um ponto deles serem influenciados. O Lorentz, ele descobriu isso de um jeito bem interessante. Antigamente, os computadores não tinham nem monitor, não tinham nada. Era uma É, coisa tão perfurada e tal. E ele fez um cálculo de uma previsão nos modelos bem antigos. E ele queria voltar para trás, né, e continuar isso aí para frente, sabe? Ele fez até um certo ponto e depois ele tentou continuar. Só que ele reinseriu os dados, o resultado, para continuar, com um truncamento. Ele não colocou todas as casas decimais, sabe?
ficou faltando algumas casas decimais. Ele fez uma aproximação, porque na hora de imprimir, o computador não imprimia todas as casas decimais, ele calculava com todas, que não eram muitas, né? Mas ele, na hora de imprimir na impressora, só tinham menos. Mas eram, assim, coisa de milésimos, de milionésimos. Ele falou, isso não tem diferença nenhuma. Não tem importância. Aí, quando ele tentou calcular, fazer a previsão a partir daquele ponto, em vez de rodar tudo até o final, ele viu que o tempo futuro era completamente diferente. Tinha diferença. Daí que ele viu ele inferiu, né? Ele descobriu essa coisa da relação entre pequenos efeitos, né? Esses pequenos arredondamentos causavam uma diferença grande no tempo futuro da previsão. A modelagem, o que ela faz, na verdade, é uma imitação, né? Sim. Uma imitação da atmosfera, do movimento da atmosfera. E obviamente, assim, que o que se tenta é fazer uma imitação cada vez mais perfeita, né? Perfeita então, nos seus processos e na forma como ela se dá, né? Porque a gente sabe que a atmosfera é um fluido e que ele não para nem um segundo. Perfeito a gente nunca vai conseguir, porque se você parar para pensar, o que seria o perfeito? Seria você falar a posição e a energia, né? Qual é a velocidade, né? O momento de cada molécula. Só que não dá para fazer isso. Então você vai simplificando, sabe? Você fala, tudo bem, então eu vou fazer com pequenos pedaços de 1 por 1 quilômetro, por exemplo. Então você já fez uma simplificação, né? Quando eu faço aquela subdivisão de 1 quilômetro, eu estou supondo o efeito médio daquela quantidade infinita de moléculas, sabe? Em conjunto. Na verdade, quando você faz uma divisão, por exemplo, o modelo tem 9 quilômetros. Quantas nuvens tem dentro de 9 quilômetros? Pode ter várias, sabe? Dentro de um quadrado de 9 quilômetros pode ter mais do que uma nuvem. Na verdade, tem mais do que uma nuvem. Atualmente, assim, até onde a gente consegue fazer essa descrição matemática? Né? A gente consegue já descrever, por exemplo, a nuvem em si? Consegue. Tem experimentos, normalmente é usado na academia mais, né? Existe essa modelagem que a gente faz, na verdade, o modelo numérico de tempo, a gente está tentando usar uma escala maior, né? Mas, assim, esse é um modelo que chama modelo de mecânica dos fluidos. O pessoal de aerodinâmica, que faz foguete, avião, carro, eles fazem, é muito parecido, só não tem nuvem, né? Não tem chuva. Mas essa coisa do movimento do ar e das massas lá, da mecânica de fluidos, é numa escala bem pequena, de centímetros, de milímetros, sabe? Então, é só uma questão de escala. É que nós não precisamos. Na verdade, nós gostaríamos, mas é que não tem como. Computacionalmente é impossível. O supercomputador que a gente tem atualmente não consegue fazer essas contas. Na verdade, primeiro que a gente... Qual que é o problema? Vamos começar do primeiro problema. É o dado que alimenta o modelo, tá? Então, lembra que você tem que pôr em cada quadradinho daquela grade que a gente dividiu a região? Sim. Você tem que colocar uma temperatura, uma umidade, pressão para cada uma. Opa. Então, essa informação já não existe de 1 em 1 quilômetro. Hoje em dia, não. Hoje não. Não, e provavelmente não sei. Provavelmente vai demorar centenas de anos para existir. Mas por exemplo, hoje você tem assim, deixa eu perguntar uma coisa aqui, porque eu acho que pode ser interessante, né? Eu costumo dizer que assim, tudo bem, você tem um supercomputador e você tem lá suas equações meteorológicas e tal, né? Tudo modelado, o programa de computador lindo. O problema é que você precisa dar comida para esse computador. Ou seja, você precisa dar os dados. Né? E aí, o que a gente fala aqui, quanto maior a quantidade de dados que você tiver, né? E quanto melhor distribuído também, assim, se você conseguir ter dados em todos os lugares onde tem oceano, inclusive, quanto mais dados você tiver, né? Melhor vai ser o resultado que você vai ter. Certo? Sim. Certo.
né? Agora é o seguinte, hoje em dia nós temos satélite, a gente tem muita coisa, né? Feita aí por medições por satélite, tem as estações meteorológicas automáticas que estão espalhadas aí por todo o mundo, tem avião, tem navio, tem boias, né, espalhadas aí pelos oceanos, estações meteorológicas, balões meteorológicos que a gente tem. Agora é o seguinte, nessa situação que a gente está aqui de pandemia, uma das coisas que aconteceu foi que nós tivemos uma paralisação praticamente total da aviação. E navios também, a gente tem umas imagens muito loucas, né, daquele monte de navio parado, encalhado num canto lá, que parou tudo, né, de funcionar, né? E assim, a gente sabe que os navios, os aviões, eles colaboram fazendo medições, né? Aí assim, essa paralisação que a gente teve, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem também a paralisação de várias medidas de estações meteorológicas, né, que são das convencionais, aquelas que necessitam de uma pessoa, né, as automáticas também estão funcionando, né, assim, essa paralisação que a gente está tendo, já vai aí para 2 meses praticamente, né, de paralisação. Qual é assim, o impacto real? Tem um impacto realmente muito grande? Se tem, em que tipo de previsão, né, essa paralisação está realmente impactando? O pessoal do CMWF, que é um modelo europeu, é um consórcio europeu para fazer um modelo de tempo, eles já tinham soltado um artigo há uns 2 meses sobre isso daí, como que teria um certo impacto. Na verdade tem, porque o avião, enquanto ele sobe, ele está fazendo medição, né? Da temperatura. Para ele funcionar, a instrumentação, ele mede a velocidade do ar, temperatura, pressão. Então, e ele passa essa informação para a Organização Mundial de Meteorologia. Isso é distribuído para todos os países. Como diminuiu a quantidade de aviões, pelo menos as rotas de passageiro, né, elas foram cortadas. Isso daí diminuiu um pouco a quantidade de dados, né? Os navios também. Mas a gente tem o satélite, na verdade, né? A grande evolução para a previsão do tempo numérica, para você fazer essa previsão futura do tempo, a previsão do tempo, né? Foi a entrada do satélite. Então, o satélite ele consegue sondar, né? Ele consegue medir indiretamente a temperatura na atmosfera e na superfície também. Ele consegue medir a direção do vento e a velocidade do vento no oceano, por exemplo, na superfície do oceano, pelas ondas, ou até acompanhando as nuvens também. Então, o satélite, ele que está segurando a onda mesmo assim. Essa assimilação, essa entrada de dados dos aviões é importante, mas não tem um efeito tão grande assim. Assim, existe uma melhora dos modelos nos anos 80, Sim, que coincide com o uso massivo de satélite, né? Ou seja, um aumento significativo, né, um aumento relevante da quantidade de dados que você está usando para fazer conta. Exato. Mesmo que o satélite não seja tão preciso quanto uma medida de um balão, por exemplo, que é feita no local, ele é estimado. Então, às vezes tem 2 graus de diferença, 1 grau de diferença, o vento é um pouco mais forte, mais fraco, mas isso daí já é melhor que nada, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque o negócio do modelo é a quantidade de dados e também o quanto ele está certo. Também isso é importante. Se tiver erro, claro. lembra aquela história dos erros, eles vão se somando, né? E se você já mediu errado, aí ele não vai, não é que ele vai contar um futuro alternativo, que nunca vai existir. Existe o controle de qualidade do dado de entrada, porque se você entrar um dado errado, você consegue criar coisas que não existem, né? Depois ninguém vai saber por que estava errado. Tem uma perguntinha aqui que não quer calar, né? Porque
os meteorologistas da área de operação é comum. Bom, o modelo errou, o modelo não fez nada, o modelo errou tudo, né? Por que o modelo erra, Rodrigo? Então, ele erra basicamente porque ou os dados, ou ele tem poucos dados para começar assim, os dados que tiveram lá na entrada inicial não foram suficientes para poder descrever exatamente a situação, ou então faltou detalhe, sabe? Por exemplo, lembra que eu falei que tem, né, você consegue preencher aquelas caixinhas, mas tem caixinha que não é preenchida, então é meio que a gente tenta interpolar, adivinhar um valor intermediário. E aí começa a cair naquela teoria do caos. Você tem pequenas falhas que vão se somando, né? E também que o próprio modelo, ele é limitado, tanto computacionalmente, né? Limitado, assim, eu não posso fazer muito cálculo, então eu tenho que simplificar. Sim. Então, quando eu faço uma resolução mais baixa, eu não estou medindo uma nuvem, eu estou medindo o efeito de várias nuvens. Então, Tá. isso é uma simplificação, sabe? Então, pode ser que nesse processo eu coloque menos chuva do que realmente está acontecendo. Porque se eu tivesse uma resolução maior, talvez aparecesse uma nuvem, né, em cima da cabeça da pessoa que está consumindo o dado. Mas numa situação de menor resolução, é um efeito de várias, que você não sabe nem onde que está. Você não está enxergando, você está olhando uma imagem borrada. Esse que é o problema. Você sabe que tem umas coisas assim que a gente que trabalha na operação e a gente sente, assim, por exemplo, entre um modelo americano e um modelo europeu, né? Aí fica aquela discussão, não, mas esse aqui está botando uma baixa que está muito mais forte do que está o europeu. O europeu está colocando essa baixa lá perto de São Paulo. O modelo americano, o GFS, está colocando essa baixa no Rio Grande do Sul. Como é que acontece essas variações, às vezes, tão grandes de solução desses modelos? Então, basta uma pequena variação da condição inicial pode causar um efeito de intensificar ou desintensificar uma chuva, né? Uma nuvem. O que é a condição inicial? Explica pra gente. São os dados que você coloca. O primeiro tempo, aquela fotografia do tempo que o modelo vai começar. Tá. Eu vou rodar um modelo agora. Então eu vejo como que está o tempo agora, alimento ele, inicial, né? Tá. E aí eu solto o modelo. E ele vai calculando cada tempo futuro, ele vai calculando a partir daquela observação e o resultado dela, e assim por diante, né? Eu tenho a observação, eu falo, como é que vai ser daqui a 10 segundos? Aí ele calcula o próximo um passo. Agora, os próximos 10 segundos vai ser baseado nos 10 anteriores, aí vai indo para frente. Até chegar na data final que você quer que ele calcule, né? E quanto mais longe ele vai acumulando mais erro e vai ficando mais doida a previsão. A previsão não é que fica doida, ela fica mais incerta, né? Ou seja, nós temos aí um problema que é limites temporais. Com a capacidade de processamento que a gente tem hoje, tá? Estou falando de capacidade de processamento computacional, né? E com a qualidade dos modelos que a gente tem hoje, né? Aí a qualidade que eu digo é o seguinte, a qualidade não só de resolução espacial, né? Então, 20 quilômetros, 9 quilômetros, 3 quilômetros, tá? Mas também dessa qualidade físico-matemática, né? Então, com a qualidade que a gente tem, né? E com essa capacidade computacional, até quantos dias para frente a gente pode ter, assim, uma previsão, digamos, com uma boa confiabilidade, na qual você pode trabalhar, e aí eu estou falando, o meteorologista que faz a previsão do tempo, né, pode trabalhar sentindo confiança, não, isso aqui é razoável e eu consigo trabalhar pensando nisso. Qual é esse limite que a gente tem hoje? Tá, essa é uma pergunta complicada. Na verdade, a pergunta teria que ser respondida com outra pergunta. Para que você quer usar a previsão, né? Porque depende em que escala de tempo que você tem, o modelo tem uma confiabilidade. E se for uma escala, por exemplo, se você quiser saber se vai chover às
16h44 do dia 27, Sim. sabe? Uhum. É complicado, porque pode ser que o modelo esteja certo, ele faça até a nuvem, só que por algum motivo ele ficou um pouquinho atrasado, sabe? Ou a frente fria estava lá no modelo, só que ela atrasou um pouco, aquela massa de ar foi mais lenta, alguns metros por segundo só. Aí ela vai chegar daqui a 3 horas, na sua previsão. Então o modelo não estava errado totalmente, o problema é que você errou no alvo, sabe? Porque você tem que ver, o modelo tem que acertar quadridimensionalmente, né? Tridimensionalmente, se você pensar, tem que ter tempo e as coordenadas do espaço. Então ele tem que achar aquela coordenada do espaço e do tempo. É esse que é o problema de acertar. O seguinte pergunta para mim, vai chover hoje? É mais fácil para o modelo, porque se ele produzir uma nuvem, e essa nuvem, por algum motivo, ela tem 24 horas, sabe, 24 posições daquele dia para acertar ali. Uma hora vai chegar lá. Atrasado ou não, mas dentro do dia tá. Então o modelo acertou. Agora você fala assim, vai chover às 14 horas, aí já é mais difícil, porque pode ser que ele chova às 13. Muito legal você ter comentado dessa forma, porque acho que vai dar para a gente dar uma noção das pessoas aqui, o que é essa história da precisão. Sim, para você ter essa resolução, essa precisão, você precisa, na verdade, ter dados para aquela região com bastante qualidade e quantidade, para você rodar o modelo de uma escala menor e mais calibrado para aquela região, para aquele clima, né? Então, quando você quer uma coisa super detalhada, geralmente você roda um modelo para uma pessoa, sabe? O exército americano, eles têm unidades que são caminhões com radar e eles assimilam esses dados do radar, vento, inclusive, de alto nível, e processam em loco, sabe? São unidades de frente de combate para dar suporte logístico, de dado mesmo. Então, isso é diferente. Uma coisa é você pegar um modelo e rodar com um dado que foi feito de uma simulação geral, que você pegou dado do mundo inteiro, num determinado horário, sei lá, há 12 horas atrás, eu juntei todos os dados do mundo e comecei a rodar, sabe? E tem bastante buraco, bastante incerteza nesse dado. Outra é você ter uma coisa assim, que retrate melhor aquela região, né? Por exemplo, Fórmula 1, eles costumam ter previsões customizadas deles. Eles têm até radar, muitas vezes. Sim. E isso aí eles usam para rodar o modelo e tudo mais. Aí é diferente, aí melhora um pouco, né? E isso... Mas nem por isso a previsão, essa mais simples, essa mais geral, ela perde a validade. Tudo depende de como você consegue consumir isso, sabe? Porque às vezes você fala assim, eu queria saber se vai chover à tarde, amanhã. Então é mais fácil, então num prazo mais curto, né? Amanhã. E à tarde é uma janela de tempo um pouco maior. Então se chover ao meio-dia 1 ou às 17h59, tá à tarde ainda. Então isso ajuda. Agora se você quiser acertar esse passo certinho, né? E ser às 3, às 16 horas, é mais complicado. Vai ter frustração, provavelmente. Eu costumo dizer... O modelo acerta. Eu vou te perguntar agora em relação às estações do ano. Porque quando a gente lida com a previsão do tempo, usa esses modelos para fazer a previsão do tempo, a gente nota diferenças na qualidade dele, né, em relação à época seca e à época mais úmida. E eu queria que você comentasse um pouquinho como é que acontece essa diferença, se a atmosfera em algum momento fala assim, opa, está mais fácil fazer a previsão para mim. Como é que isso funciona? Assim, o processo mais complicado de você resolver no modelo é falar quando vai chover. Você criar a nuvem, quando vai chover, sabe? Fazer a chuva, fazer a nuvem especificamente. Sim. Tanto que toda essa discussão de mudança climática, de modelagem, como que vai ser o tempo, o clima daqui a 100 anos? E se vai aquecer ou não? É pela quantidade de nuvem que a gente não consegue modelar. A gente não consegue simular exatamente. Isso é uma variável muito difícil.
né? Isso é uma coisa que todo mundo já sabe, que é difícil acertar a chuva e fazer a nuvem lá dentro ela acontecer. Porque o resto é mais fácil, tipo, você simular o movimento de uma massa de ar se deslocando, isso é uma coisa bem fácil, é linear, bem linear. E tem a variação da temperatura e tudo mais. Mas a nuvem, para ela surgir, ela depende de muitas variáveis ao mesmo tempo, e qualquer mudança mínima que for, você pode não ter ela se formando na intensidade que você queria, ou nem se formar, né? E no caso do clima, por exemplo, a nuvem ela que dá o balanço de quanta energia do sol vai chegar na superfície e aquecer, ou quanto calor vai ser mandado embora para o espaço, né? A Terra vai esfriar, né? Agora a gente está vendo que é um grande problema da modelagem, né? É a chuva, porque a chuva é o nosso grande elefante. É a grande pedra no sapato. A questão da chuva, e aí no verão a coisa fica mais complicada e as soluções são mais sujeitas a erros, digamos, durante o verão? Olha, aqui, pelo menos no Brasil, o verão e inverno não é tão crítico na modelagem. O problema é a estação de transição, outono, primavera. Esse daí é onde o modelo fica mais, mais complicado para resolver, né? Ele fica entre dois regimes. Porque você para pensar, se você está no verão, por exemplo, e tem muita chuva, mas é fácil, porque você forma uma nuvem quando você tem bastante instabilidade, né? Sim. A atmosfera está instável, vai chover, sabe? Mas isso aí é mais uma percepção da pessoa, porque se ela espera ter muita chuva, é mais fácil. Se tiver uma época, uma estação de chuva, ela vai ver menos erro, sabe? Mas por exemplo, lá no Centro-Oeste estava seco até pouco tempo atrás, né? Então, essa condição é difícil de você modelar, porque se você tem uma condição que inibe a chuva, não tem nuvem, a pessoa está esperando aparecer uma nuvem lá. Então, se você falar o dia errado, para ela a sensação de erro é muito maior, sabe? Sim, sim. Esse que é o problema, a pessoa fica muito mais louca, né, com você do que numa época. Se fosse o contrário, o cara fala assim, eu não quero chuva, e tá numa época seca, maravilha, você acertou. A impressão é que você acertou, e é verdade, é muito mais fácil você acertar. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eventualmente nós temos fenômenos de grande escala, né? Como é o Ninho, Laninha, né? Os modelos de previsão do tempo, né, que a gente usa para fazer previsão do tempo, né? Eles conseguem incorporar isso ou não? Eles enxergam, sim. Na verdade, assim, você tem aquela fotografia do momento. Então, se o Oceano Pacífico está mais quente em determinado ponto, toda a consequência desse calor vai ser reproduzida como a gente esperava, sabe, na atmosfera. Que lembra, o modelo é o planeta Terra em escala reduzida. A gente nota diferenças da qualidade da solução, né, dos modelos por exemplo, para países tão grandes como o Brasil, né, que você vai de latitudes médias até, né, Equador, passando até do Equador, né, quer dizer, você tem uma extensão territorial muito grande, uma faixa de latitude muito grande, né? Esses modelos, assim, têm diferenças, por exemplo, um trabalha melhor na área tropical, o outro trabalha melhor na área polar, na área mediana. Existem essas diferenças? Sim, geralmente o modelo de cada país ele é mais, mesmo que seja global, né? Mas o trabalho é feito para ele acertar prioritariamente na região dele, né? Do país dele. O europeu ele está mais afinado para a Europa, tanto que tem uma precisão, uma confiabilidade maior numa latitude acima de 40, né? Tudo que é extratropical, né? O problema da região, o problema é o seguinte, o hemisfério norte é mais coberto ele tem maior cobertura de terra do que o oceano. Se você olhar. Tem a Rússia, né? A Europa, tem todos os Estados Unidos, Canadá, tem bastante, né, área, né? A China ali. Então tem muito lugar para você pôr estação meteorológica. Se você olhar para o hemisfério sul, você tem o Pacífico e o Atlântico.
É. E tem a África e a América. E a Austrália. Do Sul. É. A Austrália num pedacinho lá. Num pedacinho, mas o resto é só água. É água. Fazer medição em cima de água é difícil. Tá? Então, é bem caro. Então, no final, a gente tem menos dado pela condição. E fora isso que você tem no Hemisfério Sul, tem o Brasil, tem a América do Sul e a África, que são regiões pobres no mundo. Então, você tem mais um fator para dificultar a entrada de dados. Entendeu? Se você olhar a quantidade de dados que tem no Brasil e radares, é bem pequena, né? E muito menos na África, né? Na África você tem menos radar, tem muito menos estação, e isso afeta. Aí você consegue complementar com o satélite, por isso que o satélite foi muito importante. E o modelo, ele é regido por equações lá, e que a gente sabe como funciona a atmosfera. Só que é muito mais fácil modelar latitudes acima de 20 graus, sabe? Extratropicais, né? Do que em uma faixa tropical. Na faixa tropical, é como se fosse uma panela fervendo, sabe? A gente tem a física... Porque o problema da Terra é o seguinte, que ela gira. E aí, quando ela gira, ela gera influência na circulação, tem forças aparentes. Então, por isso que a gente vê... o furacão, ele vai girando e tal, tem um sentido certo para girar em cada hemisfério. É uma coisa física que é mais bem amarrada, mais clara para latitudes mais altas. Na parte tropical, é muito difícil. Esse conhecimento da meteorologia tropical ainda está no começo ainda. Tanto que é um fator que eu escolhi para estudar, porque é uma área que tem muito a que se descobrir ainda e é muito interessante. Você acha que um dia nós vamos conseguir chegar no ponto de entender a atmosfera, de imitar a atmosfera, a ponto de nós conseguirmos falar algo do tipo assim: eu tenho poder de controle a tal ponto, né, que aí eu vou dizer para você, ok, você quer tanto de chuva por tanto tempo na sua plantação, custa tanto. Cada milímetro por hora custa tanto. Será que a gente chega nesse ponto? Acho que é bem difícil a gente conseguir ter isso. O problema é a falta, a energia que você precisa, né? Para fazer tudo isso, você precisa transportar massa de ar, transportar umidade, né? Você tem que influenciar no balanço energético do planeta. Então, talvez se a humanidade tivesse energia disponível infinita, sabe? Energia térmica, mecânica, né? Uma fonte de energia muito grande, a ponto de ser, na medida que se conhece hoje, ser considerada quase que infinita, talvez você conseguisse mudar. O problema é que nós somos, né? A gente não consegue nem mal acender uma lâmpada de vez em quando no planeta inteiro, né? O problema é a quantidade de energia envolvida, né? O planeta, ele é uma quantidade colossal de energia. Isso que não é nada quando você compara comparando uma estrela, um sistema solar, uma galáxia, né? Então, é uma quantidade enorme de energia. Imagina o quanto que uma nuvem pequena tem um peso em água equivalente a um elefante, mais ou menos. Eu vi uma vez isso daí. É uma quantidade de um peso muito grande, mesmo lá em partículas pequenininhas, né? Então, você imagina quanto de energia tem para poder você precisar para levar essa nuvem para um certo ponto, né? Então, é complicado. Eu acho meio difícil isso acontecer. Talvez a gente consiga falar o futuro melhor do que modificar o tempo. Modificar o tempo não faz parte desse futuro próximo e até de médio prazo, provavelmente. É bem difícil. Mas é difícil também falar que é impossível, porque, teoricamente, se você tivesse energia ilimitada, você poderia aquecer uma região e fazer uma nuvem formar, né? O problema é que você não tem energia para fazer isso. Você pode mudar a temperatura da água do mar, mas quanta energia você precisa para isso, né? É complicado. Não está nas mãos, assim, a humanidade não tem acesso a tanta energia. Essa é a questão. Essa é a questão, a quantidade de energia. Basicamente. Fora conhecer como funcionam os mecanismos, né? Sim. Na íntegra. Isso é uma coisa complicada. Mas
Não faz parte da nossa... Estamos longe ainda, então, de controlar a atmosfera nesse campo, né? Ô, A gente não Rodrigo... consegue nem controlar. Fala. Quanto mais controlar o tempo, né? As pessoas, nós, como seres humanos, somos impotentes de controlar até o nosso futuro, que você é totalmente capaz de mudar ele. Fala assim, eu poderia fazer mais exercício, eu poderia aprender uma outra língua. Nem isso você consegue garantir, sabe? Porque amanhã você pode fazer outra coisa e não conseguir. Quanto mais conseguir controlar o planeta, né? É um pouco, assim, demais ser humano. Rodrigo Yamamoto, você prefere ser a nuvem ou o computador? Talvez talvez seria a nuvem. Se você fosse uma nuvem, que tipo de nuvem você seria? Eu? Seria Cirrus. Cirrus não tem tanta energia assim. Mas ela fica bem no alto. Mas frio ou calor? Frio ou calor, Rodrigo? Eu prefiro frio. Prefere o frio. É consistente com a Cirrus, né? Exatamente, consistente com os Cirrus, ok. Olha, Rodrigo, a nossa conversa aqui foi extremamente interessante, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, eu acho que, assim, que esclareceu muitas coisas para as pessoas, né? Porque a modelagem numérica, ela é parte já da nossa vida, né, não só, aliás, a modelagem numérica, ela é parte não só da meteorologia, né, mas assim, ela é parte da ciência. Hoje em dia, por exemplo, a gente usa a modelagem numérica até para ver como é que as pessoas se deslocam, movimentos sociais, a gente usa a modelagem para uma série de coisas muito que a gente nem consegue imaginar, né? Eu só tenho a agradecer muito, o Rodrigo, a sua disponibilidade, todo o seu conhecimento, né, que você passou aqui para a gente agora, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Sei que é difícil de explicar tudo isso. Até eu também, às vezes, também tenho minhas dúvidas de tudo, né? Mas é um assunto denso, é complicado de explicar em poucas palavras. Mas mesmo assim, espero que tenha ajudado a entender um pouco. Eu tenho como certeza. Funciona. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o Clima Entre Nós conversou hoje com o Rodrigo Yamamoto. Ele é um meteorologista que não fica lá falando para as pessoas, né, que vai chover ou se não vai. Na verdade, ele até faz isso, mas de uma forma bastante diferente. Ele trabalha com modelagem numérica. O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que essa conversa tenha sido bastante útil para vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. Até uma próxima.